Esse vídeo é para você que sofre de crise de ansiedade, tem ansiedade em qualquer contexto da sua vida. Então, como é que funciona esse vídeo aqui? Eu sou psicoterapeuta e eu basicamente pego alguns casos da internet, né? Alguns desabafos de pessoas anônimas da internet. Muito importante dizer que são pessoas anônimas. E eu analiso esse caso para vocês. Por que eu analiso? Bom, porque de certa forma você vai ver um pouco da sua vida na história dessas pessoas. E você vai perceber que os problemas dela, relacionados à ansiedade, são parecidos com o seu. E eu vou falar aqui, analisando essa história, o que essa pessoa poderia fazer, o que está acontecendo, por que ela está sentindo ansiedade e o que ela poderia fazer para diminuir a ansiedade dela. Então, esse caso aqui, eu vou dar um nome fictício para essa pessoa, que o nome fictício que eu vou dar é Jorge, é um nome completamente aleatório, e tem o título do desabafo dele, né? Ele que escreveu tudo, ele que botou o título aqui certinho, e o título é "Depois que saí da prisão, a ansiedade está me matando". Obviamente foi ele que escreveu, então vai ter alguns erros aqui, eu vou me esforçar para deixar o mais claro possível, mas vamos lá, vamos entender a história do Jorge. Perdi uns anos de vida apenado, ou seja, preso. Hoje, estou no regime aberto, tentando dar uma vida melhor para minha família. Meu sonho é me tornar mecânico, e para isso, graças aos incentivos da galera aqui do grupo, eu estou em busca de um curso técnico no Senai local. Enquanto isso, venho estudando diariamente no YouTube mesmo e lendo alguns e-books gratuitos em PDF que encontro na internet. Certo? Então, olha, o Jorge é uma pessoa que fez uma escolha errada, já pagou pelo seu crime e resolveu voltar a ter uma vida nobre, uma vida digna. Então aqui ele resume um pouco, olha, para quem não conhece a minha história, de maneira bem resumida, após presenciar minha família passar necessidade e o dinheiro que eu ganhava no ferro velho não estava dando para ajudar no sustento da casa, eu comecei a ingressar num ato ilícito de corte de veículos para revenda e depois disso passei por maus bocados na P2 de Venceslau. E hoje consegui me livrar um pouco dos meus karmas do passado. Então, aqui ele explica exatamente o que aconteceu, a motivação principal dele ter entrado no mundo do crime é, de certa forma, ajudar a família, né? É o que ele está dizendo aqui, certo? E olha, aqui a gente já começa a perceber o seguinte, quem faz esse tipo de escolha, a gente começa a perceber que não é uma escolha muito racional, né? Não é que ele analisou e falou, nossa, realmente corte de veículos para revenda é algo que dá muito lucro, a gente vai fazer isso e vai começar a ter ganhos e a gente pode ficar milionário fazendo isso. Ah, é criminoso, mas a gente vai ganhar dinheiro e o dinheiro é o que importa. Não. Então você já começa a perceber que essa escolha que ele fez de entrar no mundo do crime é uma escolha meio que emocional. Então, se a gente for parar para pensar um pouco, a gente pode entender o seguinte, o Jorge, ele já era uma pessoa ansiosa. O que aconteceu? O dinheiro dele, olha, ele estava passando necessidade, o dinheiro que ele ganhava no ferro velho não estava sendo suficiente. E como eu não conheço a vida do Jorge, mas provavelmente ele tinha um repertório de imaginação baixo, a única oportunidade, a única porta que se abriu para ele foi o crime, né? Ele não pensou, nossa, eu preciso empreender, preciso vender água no sinal, preciso vender doce, preciso fazer bolo de pote para vender, empreender, ganhar dinheiro e tudo mais. Ele não chegou a pensar isso. Ele deve ter pensado que isso não dava o dinheiro suficiente. Então, olha, ele escolheu a vida do crime, pagou pelo que fez e agora está arrependido e quer voltar a ter uma vida digna. Ótimo. Mas aí a gente já começa a perceber que ele era uma pessoa ansiosa. Então, os pensamentos dele ansiosos fizeram ele tomar essa decisão emocional, que é, minha família vai morrer, elas estão passando fome, eu não tenho dinheiro para bancar minha família, eu não sei o que comer, eu não sei o que fazer, não sei o que... E quando foi ver, ele estava lá. Apareceu alguém que provavelmente deu a oportunidade para ele e tudo mais. Obviamente, é culpa dele, escolha errada, pagou pelo que fez, está arrependido. Ótimo. Aqui vamos continuar. Mas a pira... Tá, deixa eu ler aqui. Eu consegui livrar um pouco dos meus karmas do passado. Mas a pira e a paranoia de ser morto na rua, de andar e algum membro da facção rival me conhecer, da época da muralha, etc., é grande. Mas mesmo assim, eu tento seguir meus dias trabalhando honestamente, vendendo alguns artigos na rua e tentando levar sustento para minha família, mesmo com dificuldade. Eu hoje levo uma vida 100% honesta, apenas com um trabalho duro. Ótimo. O Jorge é uma pessoa que se arrependeu e quer dar a vida disso. Agora ele quer ser uma pessoa honesta, quer ser uma pessoa de família, uma pessoa que trabalha duro. Perfeito. Mas aqui ele já começa a dar indícios da ansiedade dele que veio a ficar mais forte, né? Porque antes era só uma ansiedade meio que normal, mas agora, pelo visto, ele está começando a ter uma pira e uma paranoia, que é o nome que ele dá. E olha,
ele está com medo de ser morto na rua. Então, provavelmente, quando ele participou daquela facção de corte de veículo e tudo mais, era um ambiente bem competitivo, né? E de certa forma abusivo. Porque se você imagina que nessas empresas, né, honestas, empresas lícitas, já tem esse ambiente competitivo, já gera ansiedade. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de aqueles de telemarketing. Tem várias equipes de venda e tudo mais, e tem metas de venda, e a equipe vencedora é a que ganha prêmios e tudo mais. Esse ambiente já é um ambiente que gera muita ansiedade. As pessoas choram, as pessoas entram em depressão, tem burnout, tem estresse, gastrite, refluxo e tudo mais. Agora imagina só um ambiente competitivo onde, se você fizer algo errado, se você não cumprir suas metas, você morre. Então, olha, você viver essa experiência diariamente é muito difícil que você não fique ansioso. É muito difícil. Então, qualquer ambiente estressante, se você não sabe lidar com ele, óbvio que é possível você saber lidar com esse ambiente e não ficar ansioso. Mas olha, um ambiente de crime, de corte de veículo, é muito difícil a pessoa não criar ansiedade. Então, ela vai estar o tempo todo com medo. Ela vai desenvolver esses pensamentos mais neuróticos, né? Tipo, será que tem alguém me olhando? Será que tem algum cara aqui atrás de mim? Será que vão querer me matar? Alguma coisa, fazer queima de arquivo e tudo mais. Então, olha, essa pira e a paranoia dele provavelmente vem disso também. Mas também tem a época que ele foi preso, né? Então, tem muita coisa. Vamos continuar aqui. Tá, hoje eu levo uma vida 100% honesta apenas com trabalho duro. O que ainda tenho dificuldade, e muitas, para lidar, é com ansiedade. Uma espécie de agorafobia que acredito que foi desenvolvida através dos anos encarcerados em células minúsculas, superlotadas com presos tuberculosos tossindo do seu lado, enquanto você dorme com a camisa dentro da boca para tentar não contrair nenhuma doença. Locais apertados e insalubres e você só querendo sobreviver a todo custo. Certo? A gente consegue entender agora um pouco mais do problema, né? Ele falou que tem uma espécie de agorafobia. O que é agorafobia? Normalmente a agorafobia é desenvolvida por pessoas que já tiveram muitas crises de ansiedade. Então, elas têm medo de ir em locais públicos, assim, e ter crise de ansiedade, não saber controlar. Então, ela fica o tempo todo de sair de casa, assim, e ter crise de ansiedade. É basicamente isso. Ir em locais que podem deixar ela ansiosa também é um medo muito grande de quem tem agorafobia. E outra coisa aqui que ele começa a me falar é que, além do trabalho criminoso, né, que gera muita ansiedade, ele também ficou preso numa célula superlotada com gente com tuberculose tossindo o tempo todo. Então, além disso tudo, além do crime, além do medo de morrer pelos próprios parceiros, ele ficou com medo também de morrer na cadeia. Imagina só, não sei quanto tempo que o Jorge ficou preso aqui, mas pensa bem, vamos pegar 3 meses, com certeza ele ficou mais que 3 meses, mas imagina ficar 3 meses, todos os dias, dormindo não sei onde que é, no chão, num colchãozinho sujo, com gente colando em você do seu lado. Imagina o tanto de ansiedade que essa pessoa não sentiu. Então, basicamente, isso aqui é uma fábrica de gerar pessoas ansiosas. Basicamente é isso. Olha, dormir com a camisa na boca para tentar não contrair nenhuma doença. Então, olha, o sistema de medo dessa pessoa ficou completamente desregulado. Ela estava em medo o tempo inteiro. Era cortisol, cortisol, cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Ele te prepara para situações de estresse. Então, olha, você concorda comigo que se você se coloca numa situação dessa, você vai estar sempre liberando cortisol porque você vai estar sempre estressado, e quanto mais cortisol na sua corrente sanguínea, mais sensível ao estresse você fica. Então, é um ciclo sem fim de ansiedade, certo? Então, vamos continuar aqui. Olha, hoje eu fui ao shopping assistir o novo filme do Homem-Aranha que minha filhinha gosta e estava me pedindo muito para levar ela. E eu só consegui ir hoje. Sei que já tá velho para muita gente, mas é que eu não tinha condições de pagar a entrada cheia e estava tendo uma promoção de meia entrada. Consegui levantar uma capital para ir com ela e minha esposa, certo? Só que, como sempre, a sensação de sufocamento, uma atmosfera pesada. Sei que não estou mais atrás das grades, mas ainda assim, aqui fora, sinto aquele mesmo sentimento. Aquela sensação de nó na garganta, dissipando minhas forças. Minha mente fica obstruída por pensamentos negativos. Isso é uma coisa que ele falou aqui, olha, isso é muito importante. Sei que não estou mais atrás das grades, mas mesmo assim, aqui fora ainda sinto aquele mesmo sentimento. Por que isso acontece? Porque, de certa forma, quando ele passa por aquela experiência repetidas vezes, porque o nosso
corpo aprende através de repetição e intensidade. Então, quando a gente passa por aquilo de forma muito constante, o nosso corpo aprende a viver naquele estado. Então, a gente cria conexões neurais aqui no nosso cérebro mesmo para lidar com aquele estresse. Então, mesmo que ele saiu da cadeia, o corpo dele ainda está preparado para viver numa situação de estresse contínuo. E não vai ser do dia para a noite que aquilo vai mudar. E às vezes dura anos, né? Se a pessoa não se cuidar. Então, por exemplo, é como se fosse um hábito, né? Se eu sair andando aqui pela minha casa e a porta estiver fechada, eu não vou simplesmente pensar, nossa, eu preciso pegar nessa maçaneta e girar a, sei lá, 40 graus e empurrar ou puxar, né? Porque às vezes pode se puxar, às vezes pode se empurrar. Não, é algo que eu já passei tanto por essa porta aqui que eu simplesmente passo. Eu não penso que eu tenho que encostar na maçaneta, que eu tenho que fechar, que eu tenho que puxar, não. Então, para ele é a mesma coisa. Ele passou tanto por situações estressantes, tanto quando ele trabalhava no crime e tanto quando ele ficou preso. Passou por tanto estresse que o corpo dele simplesmente fica estressado. O corpo dele sempre prepara para o estresse. Então, o que esses sintomas aqui que ele falou? Que provavelmente você que sente ansiedade também tem esses sintomas. Sensação de sufocamento, sensação de nó na garganta, coração disparado, eu acho que ele disse aqui também. Então, o que é isso? São os sintomas que acontecem quando o cortisol é liberado no seu sangue. Então, o coração acelera, a respiração fica ofegante, dá sudorese. Diversos outros sintomas, podem vir problemas gastrointestinais, muita coisa pode acontecer. Dor, tensões, isso tudo pode acontecer, certo? Então, vamos continuar aqui. Dissipando minhas forças, minha mente fica obstruída por pensamentos negativos. Aqui ele fala um pouco dos pensamentos. Será que eles vão saber que eu sou um ex-detento? Será que se eu tentar fazer um cartão de crédito, vão descobrir que eu fui presidiário? E se descobrirem, vão me tratar com dignidade? Então, olha, além de todo esse estresse que o corpo dele está acumulado, né, porque ele está, de certa forma, muito sensível ao mundo. Então, tudo para ele já gera um estresse. Porque é muito cortisol, é muito estresse, essas situações traumáticas deixam as pessoas assim. Então, além disso, ele está começando a desenvolver o seguinte medo. Será que eu vou ser julgado? Será que eu vou ser aceito? E quando ele começa a ter esses pensamentos, será que vão descobrir que eu sou um ex-detento? Será que vão me tratar com dignidade? Será que sei lá o quê? Aí, esse tipo de pensamento já gera uma outra crise de ansiedade. Então, eu gosto de dizer que os pensamentos são basicamente a lenha da crise de ansiedade. Você tem uma crise de ansiedade normalmente, a crise de ansiedade pode vir pelos pensamentos, mas pode vir também pelo um ambiente, assim, alguns gatilhos específicos, mas também pode vir pelo pensamento. Só que o que faz a crise de ansiedade continuar te atacando são os pensamentos. Então você tem uma crise de ansiedade e você começa a pensar, meu Deus, será que alguém vai olhar estranho para mim? Será que vão saber que eu sou um ex-detento? Será que tudo mais? Aí começa aquele ciclo. É basicamente tacar a lenha na fogueira, porque aí a ansiedade se alimenta de pensamento. Porque o que acontece, né? O nosso corpo, nosso cérebro, ele não consegue diferenciar o que é imaginação do que é realidade, assim a gente pode dizer, né? Então, se eu começo a imaginar uma situação completamente desagradável, por exemplo, no caso do Jorge aqui, se ele começa a pensar o seguinte, nossa, vai todo mundo me tratar mal por causa que eu sou um ex-detento, eles vão descobrir, não vão querer fazer um cartão de crédito para mim, não vão me contratar, quando ele vai ver, ele já está suando, o coração está acelerado e tudo mais. Porque quando você se engaja com aquela imaginação, o seu corpo consegue sentir os sentimentos, entende? Então vamos continuar aqui com a história do Jorge. Muitas vezes só queremos recomeçar, uma oportunidade para que tenhamos forças de continuar seguindo em frente. Eu basicamente sinto dificuldades em respirar, aqui ele fala. Certo, ele fala, olha, ele até pergunta aqui pra gente, vocês que passam por situações que ativam os gatilhos de ansiedade de vocês, poderiam me descrever o que vocês sentem e como vocês lidam com isso? Olha, aqui ele fala, eu basicamente sinto dificuldades em respirar, palpitações, boca seca, dificuldade em controlar os pensamentos e sensação de que estou me afogando, bem como a sensação de que estou perdendo o controle. Isso aqui que ele falou é basicamente os sintomas de cortisol, que é o que acontece quando você tem uma crise de ansiedade. Quando você tem uma crise de ansiedade, seu corpo libera muito cortisol, adrenalina, e seu corpo reage dessa forma aqui. Porque o cortisol te prepara para o estresse. Então, se você for assaltado, se alguém botar uma arma na sua cabeça, você vai ter todas essas reações aqui. Isso é bom, porque vai tonificar sua musculatura, vai te deixar esperto, vai fazer você ter um pensamento rápido e tudo mais.
Mas agora, quando você está no shopping com sua família e tem todos esses sintomas, isso é um problema. Quando você está querendo dormir e tem todos esses sintomas, isso é um problema. Quando você quer conversar com alguém especial e tem todos esses sintomas, é um problema. No seu ambiente de trabalho, se você tem todos esses sintomas, isso é um problema. Mas agora, se você ganhar na Mega Sena e tiver todos os sintomas, não é um problema. Se você for assaltado e tiver todos os sintomas, não é um problema. Se você estiver correndo de um cachorro na rua, também não é um problema. É uma reação normal do seu corpo, uma reação de defesa, certo? Fui consultado por psicólogos da P2 que me encaminharam para a psiquiatria para poder me passar medicamentos. E hoje eu hoje eu faço uso contínuo dos medicamentos escitalopram, Rivotril e topiramato. Bom, escitalopram e Rivotril acho que são benzodiazepínicos, o topiramato eu nunca ouvi falar, mas a medicação está correta aqui. Eu não vou comentar também muito da medicação, porque eu sou psicoterapeuta, não médico. Espero um dia poder sair com minha família sem essas neuroses, sem meu coração acelerar e simplesmente poder curtir o filme, ou simplesmente comer algo na rua, de forma que as neuroses não atrapalhem a minha vida. Olha, quem sente ansiedade, quem tem crise de ansiedade, isso é o que mais elas querem, né? Elas querem ter uma vida normal, sem ter que ficar pensando se elas vão ter uma crise de ansiedade naquele ambiente ou não. Elas querem conseguir ver um filme sem os pensamentos negativos começarem a borbulhar na cabeça dela. Então, o que o Jorge deveria fazer, né? Certo, o que acontece? O Jorge, por ter vivido todas essas situações traumáticas, nosso corpo ele fica sensível a essas situações. Então, quando tem situações parecidas com o que ele viveu, ele fica sensível. Então, se ele anda numa rua um pouco mais complicada e vê que pode ter inimigos, parceiros inimigos, né, da facção inimiga dele, ele já fica ansioso. Quando ele anda no shopping e tem medo que alguém descubra que ele era um ex-detento, ele fica ansioso. E ainda tem os pensamentos que ficam desorganizados. Então, o que ele precisa fazer é o seguinte, ele precisa meio que se desensibilizar. No caso do Jorge, eu não consigo ver ele saindo dessa situação sem alguém ajudando ele. Sinceramente, porque é algo muito específico. É difícil de sensibilizar, por exemplo, a situação da cadeia que ele viveu, a situação do tráfico. É bem difícil de sensibilizar isso de forma natural. Mas, por exemplo, você que tem ansiedade, quando você vai falar em público, é muito fácil de sensibilizar isso. Porque você está sensível ao ambiente que é falar em público, à exposição. Só que você pode fazer isso num nível e aumentando de pouquinho em pouquinho. Eu vou falar com as pessoas no ponto de ônibus. Eu vou começar a bater papo com gente que eu não conheço. Eu vou explicar o que eu tenho que explicar para um grupinho de 4 pessoas, 4 amigos. Eu começo a explicar online, depois eu faço uma live, depois eu monto uma mini palestra, depois eu faço uma palestra maior. Então você pode ir sensibilizando de forma mais gradativa, de forma mais sistemática. Mas no caso do Jorge é complicado, porque não tem como ele desensibilizar. Ele deveria fazer terapia. A hipnose é muito boa para lidar com casos bem específicos assim, certo? Mas na questão agora da pira e da paranoia que ele comentou, que são os pensamentos que ficam cercando ele o tempo todo. Olha, quando uma pessoa sente muita ansiedade, ela normalmente tem seus pensamentos desorganizados. E o que ele precisa fazer é organizar esses pensamentos. E a melhor forma para organizar os pensamentos, que, olha, é a longo prazo, não tem jeito. Depois que seus pensamentos são desorganizados, é muito tempo para você desorganizar seus pensamentos assim, dessa forma. Então, para organizar também leva um pouco mais de tempo. Então, o que ele poderia fazer é a meditação. Meditação com atenção plena, né? Mindfulness. A melhor coisa que ele poderia fazer. E em relação às crises de ansiedade, que ele falou que tem no agorafobia, o que acontece? Quando uma pessoa tem uma crise de ansiedade, começa a disparar todos aqueles sintomas, a respiração fica ofegante, aquele diz todos aqui, deixa eu ver. Dificuldade de respirar, palpitação, boca seca, dificuldade de pensamento, sei lá, esse tanto de sintoma. Quando uma pessoa tem uma crise de ansiedade, sente tanto esse sintoma, o que acontece é que o sistema nervoso simpático ele ativa. A gente tem o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. E para você entender isso, você tem que pensar num carro. O acelerador do carro é o sistema nervoso simpático. Então ele acelera, ele bota gás, bota energia, né, no seu corpo. E o sistema nervoso parasimpático é o freio. Então, quando você aperta o freio, o parasimpático ativa e o carro para, entende? Então, o simpático acelera e o parasimpático é o que para. E o que acontece? Uma crise de ansiedade, ela aperta o acelerador. E você vai de 0 a 100 em 2 segundos, né?
Então, o que você precisa fazer quando você tem uma crise de ansiedade? Você precisa apertar o freio. E como que você aperta o freio? Através da respiração. Então, quando você tem uma crise de ansiedade, você fica ofegante, assim, meu Deus, o que eu faço? Então, se você não controlar a sua respiração, você vai continuar apertando o acelerador. O que você precisa fazer, então? Você começa a respirar profundamente. Você vai estar com os pensamentos ainda, seu coração vai continuar acelerado, mas você continua respirando. E você foca bem na hora de soltar o ar. Quando você solta o ar, você solta todos os seus músculos. E quando você começa a fazer isso, sua respiração começa a ficar mais tranquila, seu coração começa a desacelerar, o seu sistema nervoso parasimpático começa a entrar em ação, e o seu corpo começa a liberar endorfina, começa a liberar uns hormônios do bem-estar e tudo mais. Então a respiração para lidar com a crise de ansiedade é a melhor coisa do mundo. Então, eu sei que é difícil, eu sei que muita coisa acontece, muito pensamento, às vezes você não consegue respirar direito, mas o que você pode fazer é sentar e relaxar. Sentar e relaxar ou gastar a energia que você produziu, né? Só que você não vai sair correndo no shopping, no meio da rua, não. A melhor coisa que você faz é senta, relaxa e respira. Não tenta pensar em nada, não tenta pensar em coisa positiva, porque você não vai conseguir. Não tenta pensar de forma racional, porque você não vai conseguir. Não tenta arranjar nenhum argumento mental para tentar parar de ter crise de ansiedade. Se tiver gente cercando a sua cabeça, falando com você, falando nananã, você fala, sai de perto de mim, deixa eu relaxar. Só sai de perto, respira. E sempre quando você soltar o ar é como se você estivesse derretendo mesmo, assim, certo? Então, olha, essa é a história do Jorge. Infelizmente eu não consigo falar diretamente com ele, eu gostaria muito que ele estivesse escutando isso aqui. O nome dele não é Jorge, óbvio, é um nome fictício. Mas eu espero que a história do Jorge tenha te ajudado de certa forma, porque você conseguiu ver a história de uma pessoa que sofre de ansiedade. E ver um profissional lendo isso, analisando essa situação, é bom para você também, porque você vai entender isso. Eu tenho certeza que a sua crise de ansiedade é parecida com o Jorge. Claro que o Jorge viveu um contexto completamente diferente do seu, o dele tem a ver com prisão, o dele tem a ver com crime, o dele tem a ver com estudo. Mas, cara, a gente pode aprender muito dessa história do Jorge. E o Jorge é uma pessoa fantástica, ele se arrependeu dos crimes dele, ele está querendo voltar a ter uma vida digna e tudo mais. Então, é isso. Eu espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. Um abraço.